Conseguir demonstrar o conceito por trás de um projeto para o cliente é sempre um desafio. Afinal, aquele monte de anotações no papel e plantas arquitetônicas não são a melhor maneira de visualizar o projeto, não é mesmo? E se eu te disser que nós temos a solução para despertar o interesse do cliente com uma tecnologia capaz de projetar a realidade e antecipar possíveis resultados finais? Conheça a SGP AR, uma plataforma colaborativa BIM e AR para a indústria de engenharia, arquitetura e construção. Uma experiência única e totalmente inovadora. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao BIM Talks de quinta-feira. Normalmente é quarta-feira, mas quando eu faço fora do dia, significa que é coisa especial. E nós temos aqui novamente o Dr. Pedro Henrique, da SGP+, trazendo novidades, principalmente agora na área de realidade aumentada para as obras. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite. Boa noite, Alexander. Boa noite, minha gente. É um prazer estar aqui novamente trazendo novidades nessa área que a gente gosta tanto, tá? E eu estou ansioso para poder mostrar as coisas que eu tenho para mostrar. Espero que todos gostem, tá? E veja o quanto a gente vem e está contribuindo, tá? Para a nossa amada indústria da construção e arquitetura. Legal, então manda ver. Vou aqui compartilhar aqui minha tela. Pessoal, enquanto o Pedro compartilha, peço desculpas pelo atraso, né? Normalmente a gente começa às 8, mas estava tendo um evento às 19 horas com os alunos da USP, com o pessoal da Shared, e eu estava dando palestra lá e continuo tendo evento lá, inclusive a professora Regina Ruschel, o professor Eduardo Toledo vão dar palestras lá daqui a pouco, e eu estava lá, e aí eu terminei e vim para cá, então tive esse atraso, então peço desculpas a vocês. Vamos lá, estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu aqui apertar aqui para a gente iniciar. Vamos lá. Então, boa noite novamente, né? Olha aqui, deixa eu pegar o laser, apontador aqui, pronto. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o uso da realidade aumentada, tá? Para medição de avanço físico, ou seja, lá para a programação da medição, para o apontamento do avanço e como a realidade aumentada ela pode contribuir para isso, tá? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, tá? Eu vou falar um pouco sobre definições, tá? Desculpe aí se eu estiver ensinando Pai Nosso a Vigário, não é meu objetivo, mas é poder alinhar, tá? Algumas definições, conceitos. Vou falar sobre realidade aumentada como parte de uma solução de obras, não como uma solução íntegra, uma ilha, tá? Completamente à parte. E vou dar uns exemplos, tá? Da minha grande parceira, Andrade Gutierrez, que tem investido muito nessa parte de tecnologia. Então, começando pelas definições, tá? Começo com realidade virtual, tá? Então, como vocês podem ver aí pela essa imagem desse rapaz aí, realidade virtual, você está completamente imerso no mundo virtual, você não consegue ter nenhum contato com o mundo real. É bastante utilizado, tá, na nossa indústria de arquitetura e construção, principalmente para poder visualizar os modelos no início, ou ver alguma coisa, um apartamento decorado, um stand de venda, tá? Ele tem seu uso. Eu, pessoalmente, não me dou muito bem com realidade virtual, porque me dá muita tontura e vertigem, tá? E as pessoas mais sensíveis a isso não devem usar esse tipo de tecnologia, tá? Indo para a área de realidade aumentada,
Tá? Então, o que é realidade aumentada? Tá? Realidade aumentada, eu estou tendo contato com o mundo real, só que eu estou adicionando, estou acentuando, aumentando a minha cognição, a minha compreensão daquele mundo com elementos digitais que foram inseridos nesse meu novo mundo. Tá? Então, para vocês terem um exemplo aqui, eu estava aqui no escritório, tá certo? Lá da startup. Estou usando aqui um óculos de realidade mista da Microsoft, HoloLens, e estava fazendo a projeção aqui de um modelo, e aqui eu estava com diversos menus que estavam, digamos assim, flutuando na minha frente, onde eu podia posicionar, puxar para um lado, puxar para o outro, e aqui eu poderia fazer interações com o próprio modelo, né? Por exemplo, aqui eu tenho a parte de checklist, poderia estar aplicando um checklist para o modelo, tá? Aqui eu poderia estar mexendo na escala, tá? Aqui eu estava vendo a questão da programação, filtros, cores, enfim, eu estaria interagindo com esse modelo que está numa escala aqui 1:50, possivelmente. Então, isso é o que a gente chama de realidade aumentada. Eu estou adicionando, tá, elementos digitais a meu mundo real, aumentando a minha compreensão daquele meu mundo. Aí permitindo eu fazer outras coisas também. Tá? Um outro exemplo, tá certo? Aqui eu tenho uma disciplina hidráulica, tá certo? Também eu estou usando óculos de realidade aumentada, onde eu estou fazendo uma visualização de atividades atrasadas lá no escritório. Então ele está mostrando aí o que é que está atrasado, não dá para ver, mas aqui eu tenho percentuais de atraso, desvio, tá? Está no caminho crítico, quais são atividades atrasadas. Então, assim, você pode trazer essas informações também para esse mundo de realidade aumentada, uma vez que você tem isso integrado a uma solução. Tá? Levando agora para uma obra, que é um exemplo, tá certo? De uma projeção em escala real de realidade aumentada, no famoso raio-x, onde a gente deixa meio transparente, tá, os modelos para que a gente consiga ver o que está por trás, tá? E essa visualização, às vezes, é muito interessante para ver a parte, às vezes, tem a tubulação, ou as instalações, ou a parte estrutural. Então, assim, você consegue ver e ter uma noção boa de como está o andamento, ou como é que deveria ficar determinadas coisas, tá? Aí eu vou entrar agora, tá certo, numa coisa que muita gente me pergunta. Pedro, quais são os dispositivos que eu posso utilizar, tá? Na minha obra eu quero utilizar a realidade aumentada, tá? Vamos lá. Você tem óculos de realidade aumentada, foram óculos criados para esse fim, tá? Como é o caso aqui, para mim é o melhor que tem, é o HoloLens da Microsoft, tá? Você tem dispositivos móveis, celulares e tablets produzidos pela Apple e diversos produtores, tá certo? Com sistema operacional Android. Aí eu vou dizer o seguinte, enquanto esse dispositivo aqui, ele foi fabricado para esse intuito, esses outros aqui suportam realidade aumentada. Ou seja, nunca a experiência de um óculos, tá, vai ser tão boa. Quer dizer, nunca a experiência de um dispositivo vai ser tão boa quanto a experiência do óculos de realidade aumentada. Ele é muito mais estável, os modelos ficam muito mais estáveis, tá? Você consegue interagir muito melhor com aqueles modelos. E quando você trabalha com tablet ou com celular, você sempre fica meio limitado em relação à sua mão, né? Você tem que sempre ficar pegando e tentando interagir e fazendo a visualização. Mas, de toda forma, tá? Você consegue ter uma excelente experiência também com realidade, com esses dispositivos aqui. Tá? Aqui é um outro exemplo, ainda na obra, só que aqui eu estou trazendo uma obra lá na Andrade Gutierrez, tá? Novamente aqui estou com raio-x apenas do primeiro pavimento, e
Agora eu estou fazendo a projeção, já ela mais ou menos acabada, tá? Como é que ela vai ficar o primeiro pavimento, tá? Você também, obviamente, pode ter essas visualizações em BIM, num tablet, como eu estava falando, tá? Onde, por exemplo, aí, nesse galpão, você tem aí a disciplina de arquitetura em raio-x e as outras disciplinas de instalação aqui em cor sólida, né? Então, na verdade, você pode trabalhar com um, com dois, com três, tá? Você pode ver um e depois adicionar, então você pode fazer a federação aí e pode ver, pode fazer as compatibilizações. Então, isso daqui você também poderia fazer aqui em realidade aumentada, da mesmíssima forma que a gente tem aqui, tá? Eu vou falar uma coisa que, assim, alguém pode depois me questionar, tá? É sobre a questão do uso da realidade aumentada. A realidade aumentada, ela veio para ficar, tá certo? Segundo parceira nossa, Microsoft, quando a gente começou esse projeto, ela falou que o futuro pertence às tecnologias imersivas, que elas realmente aumentam o poder de cognição e compreensão do nosso mundo através da adição de elementos digitais. Mas eu adiciono aí ainda que o grande valor, no meu ponto de vista, da realidade aumentada na nossa indústria é quando ela trabalha de forma integrada a uma solução de gestão, tá? Por mais legal que seja você fazer uma projeção de uma instalação ou de uma arquitetura ou de uma disciplina estrutural, tá certo? Você está fazendo a projeção, aí você pergunta, tá, vou fazer o que com isso agora? Tá, pô, legal, tira uma foto, dá um print no celular, joia. Tá, qual o próximo passo para eu poder fazer isso? Tá? Então, a realidade aumentada, do meu ponto de vista, ela tem que estar integrada a uma solução onde ela aumente o valor da sua solução e da sua compreensão e melhore a sua gestão, tá? E, no final, ele encante o cliente. E foi dessa forma, tá certo, que nasceu a nossa solução. O SCP-AR, tá certo, ele foi concebido. A gente já tem, eu e meus sócios, nós temos mais de 20 anos de experiência em gestão. E somos loucos por tecnologia. Então, a gente sempre pensou nisso. O que é que pode sempre agregar valor à gestão para que eu possa sempre encantar o meu cliente? Para que eu possa ter um entendimento maior do meu cliente? Para que meu cliente não tenha dúvidas quando eu emita um boletim de medição com as evidências geradas pela realidade aumentada, tá? Então, assim, é importante ver esse lado, que o papel integrador da realidade aumentada no sistema, num sistema, tá certo? Seja por integração, seja como parte, tá? Para que ele gere isso, para que você consiga, tá, ter elementos, subsídios para você gerir melhor o seu projeto, a sua obra. Então, esse é um dos grandes pontos da realidade aumentada para essa nossa indústria, tá? Ainda falando em integração, eu vou mostrar novamente um vídeo que eu mostrei da última vez, que é um videozinho muito curto, onde eu falo sobre a integração que a gente... o primeiro case que a gente teve com a Andrade, com o uso de realidade de BIM, realidade aumentada, vinculado à área de controle de qualidade, tá? Para, então, fazer aberturas de não conformidades, tá? Onde quando você conseguisse ter uma melhor compreensão daquilo que você está inspecionando. Então, vamos lá. Eu acho que não está saindo som, tá? Não. Deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. No compartilhamento de tela aparece uma mensagem para dizer... Compartilhamento som de tela ou de mídia. Compartilhado som da tela ou da mídia. Tá certo, é isso aí. É isso aí? Uhum.
E não está saindo, né? Mas tudo bem, eu vou explicar aí, tá? Aqui eu estou falando, aqui eu estou fazendo a projeção do primeiro pavimento do prédio, tá? Aqui eu tenho a FVS vinculada a esse primeiro pavimento do prédio, tá? Onde a partir daqui a gente pode, no momento da inspeção, você pode fazer a inspeção, você vai colocando a resposta de acordo com cada item de inspeção estabelecido pelos procedimentos, tá? E a partir da resposta você tem estatísticas que você pode depois verificar quais são os itens historicamente que mais deram problema, ou quais são os itens que menos deram problema, tá? E quais são os itens que mais geraram não conformidades. Então, era isso que eu estava explicando, tá? Nessa tela aí. Que é mais ou menos isso aqui, certo? Onde eu tenho a minha FVS, que foi produzida pelo departamento, pelo controle de qualidade da Andrade, tá? Vinculada ao primeiro pavimento aqui desse prédio, tá? Que era um de acompanhamento de concretagem, tá? Então, uma vez que você responde, é isso que eu estou falando, da integração. Uma vez que você responde, vamos lá, você tem uma não conformidade aqui, tá? Você pode, então, fazer o tratamento da não conformidade. Você tem como evidenciar isso, você tem como gerar uma imagem da sobreposição da realidade aumentada, onde você pode nitidamente perceber que está com alguma fissura, que está com algum problema, e você pode anexar e abrir sua não conformidade. Então, isso vai para uma plataforma, tá certo? Você consegue abrir essa não conformidade, como estou mostrando aí, ela já toda integrada, você pode depois qualificar essa não conformidade em cima dos impactos que ele tem em prazo, em custo, tá? Em escopo. Você pode depois criar ações de mitigação para poder minimizar aqueles impactos, e você pode depois fazer análises críticas sobre aquela não conformidade para que ela, então, não venha a acontecer, ou que isso fique registrado como uma estatística, tá? Para que a gente consiga, com essa estatística, aprender e minimizar nas obras seguintes, tá? É por isso que a gente tem estatística e deveria reusar essa estatística para esse fim, para a gente aprender, tá? Então, dando continuidade, entrando agora no mérito da programação de medição e avanço físico, coloquei 3 coisas aqui que eu vou cobrir, tá? Essas 3 coisas, elas acontecem de forma muito interativa, elas estão sempre acontecendo, isso não é sequencial, tá? Eu não tenho modelagem para depois fazer a programação, para depois fazer o 4D execução, isso está o tempo todo acontecendo, tá? Mas eu coloquei alguns itens aí, muito mais como provocativos, tá? Embaixo de cada um desses tópicos aqui, tá? Então, começando para a parte de modelagem. Quando eu falo modelagem aí, vamos pensar BIM em 3D, tá? Então, primeira pergunta, essa modelagem, ela está apropriada para obra ou é uma modelagem que a gente fez para o cliente só para ele poder visualizar aquele modelo 3D, tá? Em alguma ferramenta? É importante. São coisas distintas, tá? Óbvio que a gente pode aproveitar a modelagem, idealmente. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar desde o início da obra, se a gente vai trabalhar com 4D, programação e execução de avanço, tá? Utilizando modelagem BIM e, por sua vez, realidade aumentada, tá? Ô Pedro. Aí eu entro. Oi. Tanto é que nessa parte a gente até hoje em dia está colocando para as pessoas, para as empresas, né, que eles devem fazer auditoria de modelo. Porque pode vir com uma modelagem, primeira coisa, né, a modelagem amadurece com o tempo. Então, eu como arquiteto, quando eu faço um projeto, eu vou fazer uma laje, eu vou utilizar um software, e aí eu vou fazer uma mega laje, que cumpre com as minhas necessidades do meu projeto, um projeto básico, projeto legal. Só que quando essa informação chega no engenheiro de estruturas, ele pega essa minha super laje e fraciona em 10 pequenas lajes. E ainda tem a preocupação se é engastado, se é apoiado ou algo parecido, né? Então, eles tiveram que jogar fora aquela minha laje para poder fazer modelagens de 10 pequenas lajes na mesma posição. Quer dizer, amadureci a modelagem.
né? Só que aí eu tenho que tomar cuidado, aí entra a auditoria, houve auditoria por conta do projeto. Agora, projeto por relação ao modelo, que eu posso simplesmente ter um mau uso do software, Também. porque o cara simplesmente se utilizou de uma ferramenta para fazer modelagem, mas não utilizou no banco de dados correto. E aí eu quero saber a quantidade concreta, mas o cara utilizou, sei lá, ferramenta de forro. E aí está no quantitativo de forro, não está no quantitativo de laje. Mas está igualzinho. Modelado, está igualzinho. Exato. Exatamente. E aí, mais, tá certo? Indo para a obra. Está modelado. O pessoal do planejamento, junto com... Eu coloquei BIM Manager aqui, mas na verdade, estou falando do time, tá certo? Time de BIM, tá? Eles estão envolvidos nisso, tá? Ou faz a modelagem, o pessoal de BIM, depois manda para planejamento, aí como estava falando, depois faz a auditoria, tá certo? Aí depois manda para o cliente, aí depois faz uma coisa, depois faz... Ou seja, esse pessoal aqui, que deveria estar envolvido desde o início da fase, preocupado, tá? Eles foram envolvidos no momento correto, tá? Partindo do princípio que já se sabe ou já se pretende, de acordo com o BEP, o BIM Execution Plan, que será feito 4D e avanço e programação, etc. Isso já está feito, tá? O cliente está ciente que vai ser feito dessa maneira, tá? Aí entra para cá, tá? Tá ciente, vamos fazer, tá? Mas a gente vai fazer, qual vai ser a abordagem que a gente vai trazer para a obra? A gente vai trazer uma abordagem ágil ou a gente vai trazer uma abordagem waterfall, que corresponde a 99% das nossas obras? A gente vai fazer o detalhamento da obra toda. Vamos fazer tudo, tá? Ou a gente vai utilizar uma abordagem tipo Lean, Construction Sprints, ondas sucessivas, vamos fazer nosso look ahead, vamos fazer planejamentos mais curtos, bora ver quais são as disciplinas que serão feitas, e aí está a questão, tá, da gente estar continuamente envolvendo isso daqui, tá? Porque em determinado momento eu não preciso fazer, tá? Não vou precisar pensar em acabamento se eu estou ainda, tá, na parte de terraplanagem. Então, são coisas que precisam ser definidas. Então, essas abordagens aqui, tá, e são fundamentais. Então, essa questão é uma questão hiper mega importante, tá? Uma obra. Parece besta, mas não é, tá? As vantagens são gigantescas, tá? Eu, obviamente, sou defensor da abordagem ágil. A gente criou o termo Construction Sprints, tá? A gente trabalha em parceria com a Andrade, que utiliza o Lean Construction. Então, assim, eu acho que a abordagem ágil, ela é pouco usada ainda no mundo da construção, pouquíssimo, mas ela tem diversas vantagens. Tá? Eu acho que são vantagens que ela casa muito bem com o BIM, com a concepção, com a modelagem, com o envolvimento do cliente, com o envolvimento do time. Tá? Você mitiga uma série de questões. E aí você vai fazendo sua abordagem e aí você vai para o campo, onde você vai fazer a sua programação, você faz sua 4D, você faz sua 4D vinculado àquela abordagem, tá? Faz sua programação daquela abordagem, daquele tempo, tá? Vai para o campo, mede, e isso é cíclico. Isso está sempre acontecendo. Esses três aqui estão sempre acontecendo. Deveriam sempre estar acontecendo. Então, você tem a qualidade, tem as FS para ver, fazer as inspeções, tá? E por aí você vai. Eu vou mostrar, obviamente, mostrar algumas telas lá da plataforma da gente, tá? Onde a gente faz isso. Eu tenho alguns vídeos também, eu vou explicar, então, porque aparentemente eu fiz alguma coisa errada aqui, não estou conseguindo passar o som, tá? Mas vamos lá. Então, na plataforma, obviamente aqui é só exemplo, tá, minha gente? Ô Pedro, deixa eu dar Oi. Deixa eu dar uma pausa aqui, que o Gilvan Correia colocou a seguinte aqui. A integração do que está sendo visto com a gestão facilita o entendimento e serve como uma ferramenta de apoio de decisão. A questão são falhas que podem surgir e como se precaver.
É necessária uma implantação em todos os níveis da gestão para evitar os riscos? Veja, a pergunta dele foi boa, tá? Eu primeiro não acredito numa implantação full, de uma vez só, tá? Eu acho que ela, atualmente falando de inovação, ela é muito temerosa, até porque acho que tem aquela cultura, tá? Principalmente na indústria de construção, tá? É uma indústria que todo mundo sabe que a produtividade é lá embaixo, tá? Por N razões. Então, tem que se fazer implantações passo a passo, com fases também, tá? E aí você vai aculturando as fases, tá? Para que você, com o tempo, isso não é coisa rápida, tá? Mas com o tempo você consiga, tá? Utilizar o máximo possível. A quantidade de riscos que você mitiga numa abordagem ágil, onde você envolve os principais stakeholders no planejamento, na elaboração, na concepção, tá? Isso está muito bem documentado na literatura. Então você realmente mitiga muito riscos que, se você não fizesse dessa forma, possivelmente você vai ter que ter um retrabalho mais adiante, tá? Então esse tipo de abordagem, juntamente com a modelagem em BIM e juntamente com a realidade aumentada integrando, mostrando, tá, no campo, tá, as vantagens, você tem tudo para você diminuir, tá, você mitigar eventuais riscos. Tá? Espero ter respondido. Vamos lá. Então, isso aqui não é a plataforma da gente, tá certo? A gente tem a plataforma de cronograma, que você pode importar do Excel, você pode exportar do Excel, você pode importar do Project, você pode poderá trabalhar com Primavera também, tá? A gente está fazendo já o plugin Primavera, já tem plugin para Project. Então, eu fiz aqui um cronogramazinho pequenininho, tá certo? Chamado de acabamento desse prédio. Tem aqui as durações, término, início. No caso aí, coloquei quantitativo mesmo, tá? A gente permite que fazer diversos tipos de medição, de apontamento. Propositalmente eu coloquei quantidades aqui e unidades, e coloquei uma aqui que é verba, ou seja, você também consegue fazer medição de verba, que é ainda muito comum em determinadas obras, por exigência do cliente. Minha medição é verba, tá? Verba, ela pode estar linkada à atividade, ela pode estar linkada à sua modelagem BIM, nada impede de você fazer isso, tá? E a plataforma da gente, ela foi feita dessa forma, porque, como eu falei, ela foi feita pensando em BIM, trazendo mais de 20 anos de experiência em gestão e, ao mesmo tempo, permitindo que empresas que ainda, que é o caso, não trabalham com BIM, que estão nessa fase de transição, eles possam utilizar a plataforma para poder fazer medição tradicional. Tá? Nada impede de você fazer isso. Ou fazer as duas, fazer de uma forma híbrida. Determinados pacotes da sua programação, do seu cronograma, tá? Você fazendo uma medição por percentual, por quantitativo, por checklist. Tá? Eu, pessoalmente, eu gosto muito dessa medição por checklist, que eu vou mostrar o vídeo. Essa medição checklist tem que dar o crédito para Andrade Gutierrez, porque foi algo que foi criado em conjunto com eles. A gente percebeu que... Aqui mesmo, tá certo? Eu tenho aqui o acabamento. Imagina isso aqui numa torre, tá? Sei lá, tem 30 andares, aí tem 30 pavimentos, eu tenho uma série de atividades repetitivas que precisam ser medidas que acontecem nos 30. Se eu tiver 10 atividades, eu estou pelo menos multiplicando por 10 meu cronograma. Tá? Enquanto eu poderia ter uma quantidade muito menor de linhas, fazer uma ponderação, ou seja, eu tenho que ponderar qual o peso ponderado da alvenaria, pegando isso aqui como exemplo, tá? Qual o peso ponderado da alvenaria para o acabamento, poderia ter apenas uma linha, chamada acabamento, isso aqui ser um checklist ponderado, tá? Onde na medida que eu fosse dando um avanço, tá? Ou fosse, não dando avanço, eu fosse identificando qual é o estágio que ele está agora, está em alvenaria. O próprio plataforma, então, ela calcula, tá, esse avanço físico de forma ponderada,
um peso que foi atribuído, e aí você vai identificando, fica muito mais fácil, tá? Porque é muito binário, é muito mais fácil a pessoa que está lá para fazer a medição dizer, não, isso está em tal fase, está em tal fase, não tem erro. Tá? Então, se eu estou lá no bloco, botei bloco lá, está em bloco, ele não tem outra coisa. Então, a partir daí, a própria plataforma vai calculando e dando esses avanços. Eu vou mostrar agora num videozinho também de 20 segundos, onde eu parto da visualização do modelo BIM no navegador. A gente só trabalha com navegador, nossa ferramenta é 100% navegador e, obviamente, tem o app, tá? Que ele não é navegador, mas tem o app nosso. Você visualiza ele, a partir daí você pode trabalhar com modelo, ocultar, ver, família, etc., trabalhar pavimento. Vamos para o 4D, tá? No caso, eu já tinha feito 4D, mas eu fiz muito simples, eu simplesmente peguei uma família toda e vinculei a uma única atividade para aqui, para poder mostrar a vocês, tá? E aí depois eu mostro a vocês essa medição no campo. Vamos lá. Então, essa aqui é a plataforma da gente, eu estou selecionando um modelo aqui, modelo da arquitetura, tá? Isso é tudo em tempo real, não tem aceleração, não tem nada. Tá? Ele já abriu o modelo aí. Tá? Eu consigo trabalhar no eixo, rotacionar, dar zoom, tá? Qualquer nível. Posso trabalhar aqui com os pavimentos, chegando a nível de elementos, saber qual é cada elemento. Tá? Posso ocultar, posso exibir, posso dar raio-x, tá? Eu posso fazer N coisas aí. Pronto, agora mesmo eu estou só dando destaque ao nível 0 desse pavimento, tá? Desse prédio, e aí estão todos os elementos que estão contemplados naquele pavimento. A partir daí eu vou para o 4D, ou seja, eu tenho meu cronograma, tenha sido ele feito via abordagem ágil ou não. No caso aqui, ele já está linkado aqui em alvenaria, então na hora que eu cliquei em alvenaria, ele já selecionou o link que eu fiz a essa família, tá? Para essa família, ou seja, eu disse que essa atividade aqui, a alvenaria, ela é responsável, todos esses elementos aqui estão vinculados, então na hora que eu der o andamento, ela vai dar um andamento da alvenaria como um todo, tá? E aí na sequência eu vou mostrar o seguinte, eu tenho meu cronograma, vou agora fazer a minha programação. Então tem empresa que faz programação mensal, tem empresa que faz programação semanal, quinzenal. No caso, eu vou fazer uma programação semanal, tá? Vou dizer o que é que eu vou fazer e o sistema vai gerar depois para mim o que é que tem que ser feito e a distribuição na semana corrente do que eu tenho que fazer. Tá? Essa informação dessa distribuição, ela vai para o dispositivo e também, ainda essa fase de transição, é gerado um PDF caso o pessoal do escritório de obra queira imprimir para poder entregar aos encarregados aquilo que ele tem que fazer naquela semana, ou seja, a quantidade de cada item que tem que ser feito naquela semana. Então, como eu falei, você pode fazer das duas formas. Tá? Então, dando andamento, você está aqui na tela, então eu vou aqui, eu deveria ir. Será? Será que está com problema de BIOS? Pronto. Vou aqui na medição. Vou criar agora uma programação. Observe que a ferramenta ela permite você ter 3 tipos, como eu falei. Você pode ter percentual, medição percentual, você pode ter medição por checklist, que é o que eu mais gosto, e medição por quantitativo. Tá? Você faz a atribuição para uma pessoa, para a equipe, e aí você tem a sua programação, a sua distribuição. E aí eu vou selecionar, tá certo, de acordo com aquela minha programação, aquilo que eu quero que seja feito, eu quero enviar para a minha equipe que vai estar responsável. Tá? Com isso, eu gero essa informação e, como eu falei, eu posso gerar um PDF, que eu vou fazer agora. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Aqui, cadê? Aqui, ó. Pronto. Ele gera uma programação da semana
com a distribuição daquilo que eu tenho que ser feito, né? Então, eu tenho um responsável, então, isso aqui está o encarregado. Então, eu posso ter várias programações para várias frentes, obviamente, tá? Então, eu faço essa distribuição na minha programação, que foi o vídeo anterior, tá? E faço a distribuição, então, para o pessoal, e que tem algumas informações, quem é o pai, quem é o sumário, a EAP, qual é a atividade, qual o início e término dela, tá? Qual o saldo, quando foi feita a última medição, ou seja, essa aqui não foi medida ainda, tá? Então estou com saldo ainda de 500, tá? E como é que está a distribuição de acordo com a duração planejada dela. Tá? E aí, então, o encarregado, ele pode, com isso aí, fazer a programação dele. Essa mesma distribuição, a gente também tem isso no tablet, tá? Continuando com os exemplos, a gente tem a mesmíssima coisa aqui, tá? Eu tenho a minha programação semanal, eu tenho aqui no tablet, tá? Ou seja, na hora que eu seleciono a medição, ele já deixou tudo no modo meio raio-x, tá? Daquilo, mas na hora que eu clico na atividade, ele deixa em cor sólida, tá? Aquilo que eu tenho que medir, tá? E aí, se eu tiver no campo, tá certo? Em realidade aumentada ou em BIM, eu posso, se for o caso, colocar a quantidade de metros quadrados aqui dessa alvenaria, eu tenho um saldo de 500, tá? Eu vou dar um exemplozinho melhor num videozinho mais adiante. Então, ainda em relação a essa questão do avanço, e aí entra agora a parte da realidade aumentada, então eu sei que eu tenho que fazer isso daqui, tá? Então eu posso, com o dispositivo, ir para o campo, tá? E fazer a projeção em realidade aumentada, tá? Do que eu tenho que medir. Então você observa aqui, tá? Que está em raio-x aqui, tá? Ele está sendo feito bloco ainda. E aqui é o que eu tenho que fazer, toda essa parte aqui. Então eu vou mostrar um vídeo na sequência, onde o que é que eu faço? Vocês não vão ouvir, mas eu vou narrar. Eu vou pegar o modelo, vou na hora identificar qual é o ponto de calibração que eu quero escolher, tá? Isso é um processo que a gente fez, está até patenteando, porque atualmente, como é que se usa isso? Você pré-define quais são os seus pontos de calibração, muitas vezes você imprime um papel, um QR Code, sei lá, e você vai lá no canto, coloca um canto, depois coloca outro, tá? Mas na obra nem sempre é perfeito. Muitas vezes você botou no canto, aí quando você vai ver, você não consegue colocar naquele canto, tá? Ou aquele canto não existe mais, ou mudou alguma coisa. Então, assim, dessa forma, como a gente faz, você define quais são os elementos que você quer utilizar como padrão, para então você fazer a sua sobreposição. Você coloca a sua posição e a rotação, e a minha plataforma ele já faz a calibração 1 para 1 em cima do prédio, que é o que eu vou fazer agora, mostrar para vocês aqui. Então, está carregando, tá? Aí eu estou lá na obra, eu estou com o dispositivo, eu coloquei o modelo no chão, tá? Estou explicando para a pessoa que agora eu vou selecionar, eu vou para calibração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calibrar. Então, eu vou selecionar a entidade, o elemento que eu quero utilizar como base naquele momento. Eu posso escolher qualquer um, tá? No caso, eu escolhi essa parede aí, onde eu tenho a parte de posição e rotação do modelo. E agora, o que é que eu vou fazer? Tá? Como eu pré-defini, eu vou na obra, vou no galpão, tá? E coloco e marco qual é a minha posição de origem e qual é a minha rotação, exatamente igual como estava lá naquele elemento. Então, eu vou aqui e vou dizer que a minha posição é essa aqui, que eu marquei. Tá? Então, ele adicionou um pino aqui. E agora eu vou dar andamento. Tá? Vamos ver, eu vou... Pronto, agora eu dei um enterzinho aqui na setinha, e agora eu estou andando para colocar a posição. Quanto mais distante, mais retilíneo eu tiver e mais rente eu tiver no modelo, melhor, porque qualquer diferença pode dar uma diferença de 2, 3, 4 graus, mas aí se der uma diferença, você pode fazer o ajuste. Feito isso, eu dou OK e ele faz a calibração sobre a posição exata do modelo, tá? Em teoria.
tá? Se o modelo tiver, se o físico tiver exatamente como o modelo, tá? Ele faz a sobreposição exata, tá? Aí, neste momento que eu fiz a sobreposição, meu objetivo aí é o quê? Fazer medição de avanço, tá? Então, é aquela mesma programação que eu tinha feito, que eu mostrei. Eu vou aqui no sistema, vou lá em gerenciamento e vou lá em programação, medição. Novamente, selecionei a medição, ele ficou todo transparente, tá? Aí eu cliquei agora, e aí tem que fazer a alvenaria, tá? Observe que ficou branco aqui, que é o que eu tenho que fazer. Aí, nesse caso, eu estou usando o checklist, ponderado. Aí eu vou clicar no item, tá? E o meu checklist era composto por bloco, chapisco, massa e pintura. Isso de uma forma ponderada. E aí eu pergunto, eu estou em que fase? Tá, estou em bloco. Eu vi que estava em bloco. Então, simplesmente boto em bloco. Tá, agora eu vou anexar a evidência da minha medição. Porque o próprio sistema, na hora que eu enviar que ele está em bloco, ele vai fazer o cálculo ponderado, vai calcular a quantidade ponderada e vai gerar o boletim ponderado, tá certo, daqueles itens, tá? Estou tirando uma nova evidência vinculando a essa medição, tá? Ou seja, a foto da evidência da medição 007-2021, tá? Então, isso está lá no sistema como evidência que ela estava em bloco e que foi feito. E aí, depois eu envio isso para o sistema. Quando eu envio isso para o sistema, ele volta, tá? Ele volta para o ambientezinho. E aqui eu tenho as minhas programações, as minhas evidências, os meus relatórios, quem fez, quando fez, se alguém rejeitou, porque muitas vezes eu mando aquela medição, só que chega lá no escritório e o escritório vê que alguém mediu. Pode acontecer, tá certo? Com a parte de realidade aumentada, isso diminui bastante, mas, tipo, porventura, uma pessoa mediu demais, tá? A pessoa que está no escritório, ela pode rejeitar a qualquer momento aquelas medições que foram para o campo, tá? A gente, junto da medição, eu tenho as minhas evidências, que são aquelas fotos do vídeo que eu tirei, mostrei para você, ela vai para a galeria daquela minha programação. Aquela minha programação semanal que eu fiz no ano 21, tá certo? Tem essas evidências, são aquelas fotos que eu tirei para que o pessoal do escritório, tá certo? Ou o cliente, ou quem quer que seja, possa visualizar, tá certo? Aquilo ali. E aqui está a evidência que foi feita, tá? Aí, a partir daí da evidência, eu posso, então, no caso aqui, aprovar ou rejeitar. Ou seja, eu dei o avanço da alvenaria de forma ponderada na hora que eu escolhi o bloco, tá? O próprio sistema, ele calculou aquele percentual físico ponderado, tá? Ele vinha aqui para medido, e aqui eu poderia aprovar ou rejeitar. Então, essa alvenaria, essa medição daquela foto é correspondente, tá, a esse pavimento aqui, a alvenaria desse bloco aqui. Na hora que eu aceito isso, obviamente a plataforma ela atualiza o cronograma e gera indicadores, tá certo? Tipo, aqui eu estou pedindo, eu quero ver quais são as atividades que estão em atraso, tá? A gente consegue ver aqui, linha de base aqui embaixo, tá? A atividade ela começou depois, foi medida depois, tá? E no andamento que está, ela está terminando bem depois. Então, obviamente, essa atividade, tá, que corresponde a isso aqui que a gente mediu, ela está em atraso. Aí você tem outras exibições e possibilidades de acompanhamento, tá? Você tem aqui uma outra exibição, portrait agora, mostrando... Isso aqui é um outro modelo, tá? Não tem nada a ver com aquilo que eu estava falando. Mas aqui eu consigo ver o que está sendo iniciado, o que já está em execução, e o que é que está faltando aqui não foi iniciado ainda, tá? Aí tem um cronograma aqui do lado que tem essa comprovação também, ou seja, o reflexo do cronograma que está aqui do lado. Esse azul aqui, obviamente, eu coloquei porque eu não posso mostrar, tá certo? O reflexo disso aqui é o que está aqui, tá? Eu também posso fazer uma configuração por cor, de acordo com o percentual. Eu quero que determinada
atividade ou determinada família, quando chegue num determinado percentual, ele pega aquela cor que eu pré-determinei aqui, tá? E isso a gente consegue, tá, fazer esse acompanhamento também em realidade aumentada. Então, eu não quis mostrar tudo, porque senão eu ia gastar muito tempo aqui só falando sobre essa questão, tá? Então, como eu estava falando, Alexander, a realidade aumentada, eu gosto muito desse aqui, é muito legal, mas eu gosto mais daqui. Tá? Eu gosto muito desse daqui, porque isso é uma programação isso é a programação do que eu tenho que medir. Então, assim, quando você tem a realidade aumentada fazendo parte de um sistema de gestão, ela agrega muito, tá certo? E as grandes empresas, elas estão percebendo o quanto isso é agregador e quanto isso facilita o entendimento, tá, de uma obra. Grandes empresas, a Andrade Gutierrez começou, a Barbosa Melo está começando agora com a gente, também é uma empresa que investe muito em inovação, haja visto aqueles caminhões não tripulados dele, tá? Então, a própria MRV, também a gente tem um programa com eles, de uso de realidade aumentada. Então, assim, elas estão percebendo, mas elas percebem também que não adianta você ter uma ilha que é apenas uma exibição de realidade aumentada, se eu consigo ter muito mais e consigo agregar ao que realmente vai me trazer valor e vai trazer valor para o meu cliente. Porque ele vai poder realmente ver e ele não vai ter dúvida nenhuma na hora que eu enviar para ele um boletim de medição, que aqui nos meus relatórios aqui, tá? A gente tem o boletim de medição daquela programação que foi feita e que, obviamente, pode ser enviado para o cliente como comprovação. Ô Pedro, de tudo aquilo. Retorna aquela imagem que você colocou lá da obra. Essa? Isso. Quer ver uma outra coisa que eu também percebo aí? Aí eu pergunto a você, e eu tô vendo que tem pessoal da Andrade também aqui no chat, né? Isso você está falando em nível de gestão, mas existe alguma coisa comprovada em relação à própria equipe de obra, a mão na massa, né, mesmo, o cara, o pedreiro, o cara que vai fazer, que vai colocar a instalação, né? Porque assim, o que a gente conhece no mercado, e a gente é fatal de ser sempre com o eletricista. Normalmente é o eletricista. Engraçado isso, né? O cara ignora por completo o posicionamento dos conduítes que o engenheiro eletricista coloca. E ele vai, né, colocar aleatoriamente, né, e assim vai. E a gente encontra os problemas que a gente encontra por aí. Bem, se esse eletricista olhar para uma realidade aumentada, na verdade até uma realidade mista, que seria melhor, né? Georreferenciado, ele vai então entender o motivo de do porquê que realmente aquela tubulação tem que passar naquela posição e não naquela que ele imaginava que deveria ser. Tem algum estudo sobre o assunto, se já estão utilizando, se realmente isso influenciou em melhoria dos trabalhos por conta desse tipo de mão de obra? Olha, eu não sei, estudo eu vou lhe ficar devendo, mas existe, porque eu esqueci de falar, isso daí é para o pessoal do campo, isso não é parte da gestão. Quem está utilizando isso aqui é o pessoal que está fazendo a medição. Então, a Andrade, tá certo, ela deslumbrou isso, porque isso traz vantagens, isso é nítido. Obviamente, a gente não consegue mensurar agora, porque a gente está iniciando esse processo, né, aqui nessa obra aí com o Andrade, tá? Então, assim, é entregar celulares e tablets, tá certo, com o BIM para o pessoal que está no campo. Então, assim, a ideia é essa, para que a pessoa, no caso do eletricista lá, saiba, tá certo, que tem que passar aqui e não ali. Tá? Então, assim, é esse trabalho que a gente vem fazendo e vem pregando.
que a gente começou com Andrade, agora a gente está com a Barbosa Melo, tá certo? Estamos também começando com a MRV. Então, assim, já se percebe que é importantíssimo ter isso, tá, na ponta, de uma forma simples que ele consiga visualizar. Agora, como eu falei, visualiza e integrado ao que ele tem que fazer, tá? Então, ele pode visualizar, sabe o que é que tem que fazer, pode imputar quanto eu fiz ou tenho que fazer, tá? O quanto é que tenho que fazer hoje, tá? E envio a minha evidência daquilo. Então, tem que ser integrado. Não dá para trabalhar com 10 ilhas, 10 softwares diferentes. Porque depois você vai ter que ter 50 pessoas e uma equipe de TI muito boa para pensar nessas integrações. Toma Excel para lá, toma Excel para cá, preenche aqui, bota no papel, tabula no Excel, envia para outra pessoa, que joga. Aí dessa forma, na minha opinião, não vai. Vai demorar 20 anos, tá? Se você for dessa forma, de uma forma muito manual. Então, foi isso que a gente deslumbrou e é isso que a gente está fazendo com esses nossos parceiros. Ou seja, está dando para os encarregados, para o pessoal que está no campo, usar isso aí. Tá? Foi excelente a sua pergunta. Legal, legal. E eu realmente era para ter falado isso e terminei passando em branco. Então, era isso. Hoje foi mais curta a minha apresentação, porque foi muito focado nessa parte de medição, tá? Mas queria agradecer novamente e estou à disposição. Legal, legal. Pessoal, fiquem à vontade para fazerem perguntas ao Pedro, mas de qualquer maneira estão aqui os contatos dele e da SGP, né? A especialidade deles exatamente nesse assunto para dar apoio às construtoras, ok? E pessoal, tirem proveito. Só esse detalhezinho que a gente acabou de discutir agora no final vai dar uma diferença gigantesca nos resultados. Eu tenho um amigo meu, um engenheiro Evandro, em Alagoas. Ele trabalhava muito com essa situação de obra, né? E ele determinava um kit para o pessoal que ia trabalhar em um ambiente, né? Vamos imaginar um apartamento, um prédio sendo construído, um apartamento, e aí um quarto, e esse quarto precisava ter, né, ser colocado tubulações, forro, e ele entregava um kit para o cara. O cara olhava para a cara dele assim, mas doutor, tá faltando coisa não? Ele, é esse material e que você vai utilizar. Ele, não, mas coloca, tá faltando peça, né? Vai por mim, se você seguir o projeto, tá certo. E o cara construía, não sei o que, montava de acordo, exatamente como estava determinado, e de acordo com o kit, ele, pô, não é que deu? Então, assim, como a gente sabe que para muitos desses profissionais, né, tem que ter uma coisa mais palpável, a gente não pode deixá-los interpretar coisas, a gente tem que falar assim, é assim, e olha, por quê? E aí a realidade aumentada vai facilitar esse entendimento deles. Eu acho que é a grande mudança de chave, né? Para perda de produtividade, perda de dinheiro por refazer trabalhos, né, gastos desnecessários, para alta produtividade, não ter perdas desnecessárias usando isso. Verdade. Certíssimo. Legal. E a gente... só fechando, tá certo? Obviamente a gente tem que começar a trabalhar com as grandes empresas, mas a nossa aplicação ela serve qualquer estágio, tá? Até para poder visualizar, inclusive a gente tem conta gratuita, tá? Basta acessar aqui, fazer um cadastro lá e começar a utilizar. Você já vai ter um visualizador, você já vai conseguir subir, tá? Você já vai conseguir fazer um bocado de coisa lá, tá? Na plataforma. Então, assim, é muito rápido a renderização, tanto na web,
quanto no aplicativo. Então vocês fiquem à vontade, tá? Para utilizar lá. Vejam o vídeo Entre em contato. anterior, vejam o vídeo anterior aqui no Bean Talks, né, do Pedro, que ele mostra, ele faz um panorama geral de todo o sistema. Exato. Né? E a partir de agora, o que ele está fazendo? Ele está pegando os pedaços do sistema e está dando uma atenção especial a cada pedaço. Então, hoje foi esse assunto. Então, ele vai vir uma próxima vez e vai detalhar mais outro pedaço e assim por diante. Exatamente. Ó, Tá? o Eric tá dando parabéns aqui. Comentário Eric é perfeito, relação à realidade do nosso setor da construção civil. A Carolina também, da Andrade, grande parceria e um ótimo trabalho que estamos desenvolvendo em conjunto com a NAG. A digitalização dos processos na ponta está possibilitando melhor entendimento de todos no ciclo. Aí, a equipe, na verdade, inclusive nessa última ida nossa, tá certo? A gente foi com a equipe do BIM, tá? Da AG, estava lá, tá? Comigo, fazendo, implantando, treinando, tá? Então, assim, tem investido muito, a AG, ela tem investido muito na inovação, na digitalização, usando o BIM, tá certo? Para poder digitalizar exatamente aquilo que você falou, tá? Evitar papel, que as pessoas no campo utilizem, tá? Então, assim, você vê essa preocupação da equipe do BIM da G, tá? E eles estão fazendo muita coisa. Então, assim, eles realmente estão de parabéns. E realmente são parceiros. Legal. Pedro, obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Te aguardo, então, no próximo mês para trazer para a gente mais uma fatia, né? Mais um trecho dessas soluções da SGP, né, que estão muito legais. Agradeço a parceria aqui com o Bean Talks e a gente se vê então na próxima. Falou? Beleza, se Deus quiser. Obrigado, minha gente. Boa noite a todos. Tá certo. Então, galera, a gente se despede por hoje. Bean Talks especial de quinta-feira. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.